A partir de agora, a Timbira apresenta Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar. Programa que é fruto da parceria entre a Rádio Timbira, a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. A Rádio Timbira é a emissora oficial do Estado do Maranhão, sendo vinculada à Secretaria de Comunicação Social, cujo secretário é o jornalista Ricardo Capelli. O diretor-geral da Timbira é o também jornalista Robson Paes. A Associação dos Magistrados do Maranhão é presidida pelo juiz Olídice Barros e tem como diretora de comunicação a juíza Marcela Lobo. O Instituto Mérito divulga em seu perfil no Instagram eventos acadêmicos e humor jurídico. Os eventos servem para aqueles que precisam de certificados de atividades complementares para fins de graduação. Lembramos que o Direito no Ar é gravado e sempre tem, em seu primeiro bloco, entrevistados falando sobre um determinado tema de interesse dos nossos teleouvintes. Hoje iremos tratar de bioética e direito com o juiz estadual Marcelo Oca. A bioética teria a função de assegurar o bem-estar das pessoas, garantindo e evitando possíveis danos que possam ocorrer aos seus interesses. Sendo assim, o dever da bioética seria proporcionar ao profissional da saúde e aos que são atendidos por ele o direito ao respeito e à vontade, respeitando, claro, suas crenças e os seus valores. Bom, doutor Marcelo, seja muito bem-vindo, então, ao nosso Direito no Ar. Normalmente, doutor Marcelo, a gente começa o programa, antes de entrar propriamente no tema proposto, querendo conhecer um pouco da pessoa do entrevistado, porque eu imagino que isso, além de ser um ponto de curiosidade para os nossos teleouvintes, pode ser também uma fonte de inspiração, né? Alguém que esteja assistindo o programa e de repente diga, poxa, muito bonita essa história de vida, eu vou seguir esse exemplo. Então, doutor Marcelo, por que a carreira de magistrado e qual é a receita do bolo para chegar lá? É um prazer enorme, Heraldo, compartilhar do programa Direito no Ar, aqui na Rádio Timbira, né, com ampla visibilidade no YouTube, no Twitter, em vários canais, Instagram. Eu sou Marcelo Oca, eu sou natural de Floriano, Piauí. Minha mãe era professora, meu pai era comerciante, pequeno comércio de casa de linha. Consegui ter a sorte de estudar em escola particular, minha mãe sempre me exigia bastante, né? Depois disso, fiz vestibular para medicina, não fui aprovado, passei em psicologia, odontologia, naquela época era um vestibular por ano, tu lembra, né? Aí passei em direito, na Católica, e falei, mamãe, o que é que a senhora acha? Não, faz aí, e depois a gente vê, no outro ano tu faz na Federal, que é de graça. Cursei um período, depois fiz o vestibular de novo, passei no vestibular de Direito. Quando eu entrei na faculdade de Direito, na primeira aula, eu falei assim, é isso que eu quero da minha vida. Fiz o curso, sem ainda despertar qual seria a minha trajetória, se pela área pública, privada, advocacia, defensoria. Fiz o curso. Bem feito. Quando terminou o curso, eu fiz vestibular para delegado de polícia, no Maranhão, fui aprovado, em 98, e logo em seguida eu fiz o concurso para juiz de direito, juiz do Instituto do Maranhão, também fui aprovado. A gente vê que tinha muita gente mais preparada do que eu, que não passou, porque são vários fatores. A gente não consegue... eu vou estudar para o concurso X de promotor esse ano. Aí eu vou estudar um ano e vou passar. Não é assim. É uma bagagem que se traz na vida toda.
Ao entrar eu nunca imaginei que seria juiz. Fui aprovado no concurso. Quando ingressei na magistratura, eu fui para a cidade de Cedral, na Baixada Maranhense. Já com mudança da legislação penal no interrogatório do réu, que antes era no início do processo, depois passou a ser no final, com sérias dúvidas se podia perguntar, se não podia, que na época o interrogatório era um ato privativo do juiz, não tinha pergunta do promotor, nem do defensor, mas a gente, estudante, via que tinha que dar oportunidade para as perguntas. Eu quase não dormia estudando como é que eu ia fazer no interrogatório, na minha primeira audiência. E aí a gente vai percebendo que a gente tem a possibilidade de contribuir com a sociedade e ajudar muita gente. Tanto que uma das questões do concurso, na época, o concurso foi muito difícil, tinha gente do país inteiro. Em 2001, foram aprovados 23 magistrados. O concurso eram 3 fases. A primeira, objetiva, de 100 questões, a gente tinha que acertar 6, salvo engano, 6. Na segunda fase, subjetiva, 2 provas, cada prova com 4 matérias, civil, processo civil, constitucional, administrativo, no primeiro dia, no segundo dia, penal, processo penal, e cada dia você fazia 4 questões subjetivas, uma decisão e uma sentença. Então, no primeiro dia tinha a sentença, decisão e 4 questões. No segundo dia também, uma sentença, decisão e 4 questões. A nota, acho que era 6, não me recordo. Cada concurso tem um edital, diferente. E quem, por acaso, zerasse a redação, já não seria aprovado, né? A redação valia, salvo engano, 4. A redação valia 4. A decisão valia 2. E cada questão valia 1, né? Dá os 10 pontos. E aí era normal a gente querer começar pela sentença, porque se a pessoa não terminar a sentença, não concluir, né? Se a gente zerar a sentença, a gente estava eliminado. Aí eu encontrei outro colega, hoje magistrado, ele falou assim: Marcelo, faz o contrário. Se tu começar pela sentença, vai gastar muito tempo, vai ter muita preliminar, na sentença penal tem muito réu, vai ter que condenar, a dosimetria é muito extensa, tu vai terminar a sentença e não vai ter tempo de fazer a decisão, nem as questões, e tu vai tirar no máximo 3, 2,5, que vale 4, tu tá começando, tu não vai tirar 4 nunca. Então, faz o seguinte, começa logo pela decisão, faz a decisão enxuta, bem feita, pouco relatório, decide lá, bem fundamentada a decisão e curta. Tu pode conseguir 1,5 ponto. Nas questões, tu responde as questões, cada questão vai valer tu consegue meio ponto, 0,6, né, dependendo da resposta, mas responde as questões. Tudo isso rápido. E tu vai ter tempo de fazer a sentença, também um relatório bem curto, vai rejeitando preliminares, parte para o mérito, quando chegar no dosimetria, tu vai tentar terminar a sentença, que geralmente os candidatos não conseguem terminar a sentença. Mas tu já vai ter um pontinho da decisão, uns décimos ali, e na sentença tu vai tirar o mesmo 2 do pessoal, 2,5. E assim eu fiz. Eu lembro que muitos colegas, melhores do que eu, que na época começaram pela sentença, não terminavam a prova. Não terminavam a prova. Então, essa dica foi muito importante para mim. Eu fui aprovado, a gente faz um curso de formação, 2 meses, depois a gente vai para o interior. Naquela época, Heraldo, a gente não tinha nem internet, era de escada. A gente não tinha acesso, não tinha telefone. 5 horas da tarde a energia falhava, a gente não tinha como tirar dúvida. Hoje em dia, a gente estava por livro, né? Hoje em dia a gente vê tudo no Google, a gente tem toda essa informação. E, embora pareça ser mais fácil hoje, pela globalização, os conflitos, eles cada vez estão mais complexos e numa quantidade que chega assim a notar quem trabalha nesse meio. Para você ter uma ideia, no país de 200 milhões de habitantes, 220 milhões, nós temos mais de 100 milhões de ação. É como se tivesse uma ação para cada residência, se tivesse só 2 pessoas por residência, né? No Maranhão, nós temos mais de 1 milhão de ações. Mais de 1 milhão de ações. No Maranhão, nós temos 400 juízes. Né? Então, realmente, é muito desgastante. É complicado. Quem quiser
pensar que eu vou fazer concurso para juiz porque eu vou descansar, está enganado. O trabalho é muito grande, muito grande. Mas eu digo também que é prazeroso. Quem gosta de trabalhar com essa questão, até porque é muito amplo. Parece, como o senhor disse, ser mais fácil ser juiz hoje, por toda a tecnologia, o acesso à informação que a gente tem ali na mão, na hora, no computador, no celular, no tablet, mas em contrapartida, as questões jurídicas também ficaram muito mais complexas. Tanto é que a sua proposta para a gente conversar aqui nessa entrevista é sobre algo que as pessoas, talvez até a grande maioria, desconheçam, né? Que esse tipo de questão já está chegando no judiciário. Apesar de que também não é uma coisa muito nova, porque eu lembro, por exemplo, que essas discussões sobre bioética e direito, elas já existiam de forma bem isolada, lá no passado. Por exemplo, quando uma família de testemunhas de Jeová não queria permitir que o seu filho fizesse uma transfusão de sangue por questão religiosa e tal. Já era lá nos primórdios uma discussão sobre bioética. Mas hoje essas discussões são muito mais sérias, muito mais complexas, muito mais profundas. Não é isso, doutor Marcelo? E rotineiras. Eu vou citar aqui um caso que foi noticiado em 27 de outubro de 2015. Júri, o Tribunal do Júri, aquele tribunal que é formado por um conselho de sentença de cidadãos, né, da sociedade, que são juízes de fato, que vão examinar uma questão de direito de um crime contra a vida. No caso, o magistrado só vai elaborar a sentença, mas quem decide são os jurados. E o júri absolveu um homem que matou o irmão tetraplégico a tiros, a pedido da vítima. Então, o júri absolveu um homem que matou um irmão, o irmão dele era tetraplégico, e ele matou a pedido da vítima. O irmão falou assim, meu irmão, eu não aguento mais viver. Tudo isso documentado. E a gente sabe que o nosso direito não autoriza ninguém tirar a vida do outro, né? Com exceção daquele estado de necessidade, legítima defesa, exercício regular da atividade, no caso da polícia, que não é o caso, ele não se enquadrava em nenhuma situação legal. E mesmo assim, o júri decidiu absolver esse cidadão. Tem outro caso interessante, esse caso de 2018. Um jovem pede para morrer, um jovem chileno, ele diz assim, eu não aguento mais viver no meu corpo. Ele tinha uma doença degenerativa que lhe causava dores intensas. Ele foi pedir autorização para ter uma morte assistida, na época era a Michelle Bachelet, entendeu? E ele suplicando com todas as forças para ela, para que venha, porque ele não aguentava mais esperar. Eu estou colocando essa questão só para retratar que não há resposta correta. Não quero dizer que o júri agiu certo, que agiu errado. Quero dizer que essas questões hoje são muito rotineiras. A gente recebe, eu estou no Vara Civil, diariamente, dezenas de pedidos. Ou seja, contra planos de saúde, reclamando um direito à saúde fundamental. Nos casos da fazendação, contra o Estado, pedindo para se, entre aspas, furar aquela fila, né? Você sabe que tem uma regulação, a pessoa entra no sistema de saúde, é feita uma regulação por critério de gravidade do quadro do paciente, eles têm lá os índices deles e qualificam, e a pessoa vai aguardar a fila de acordo com essa qualidade. E aí a parte fala, olha, minha situação é grave, e eu estou regulado, mas eu vou demorar muito, se eu demorar, eu vou morrer. Até que ponto o juiz, sem conhecer a gravidade dos outros casos, sem conhecer a situação de cada um dos pacientes que se encontra na frente desse outro, pode deferir quase que me perdoe o linguajar, furar essa fila que o sistema de saúde já existe, com critérios definidos por médicos, por toda a equipe multidisciplinar. É uma questão bem delicada. Mas, por outro lado, fala o advogado, olha, infelizmente, se o Estado não tem como cobrir toda a demanda, o meu cliente ele tem direito à saúde, ele direito à vida, ele está na situação grave, ele não pode, ele vai morrer. Aí, às vezes, a gente manda
intimar o Estado, alguém para se manifestar sobre a situação, no prazo de 24 horas, por exemplo, um caso excepcional, para depois examinar só liminar. A gente recebe resposta. Doutor, você quer que eu tire quem da fila para colocar esse paciente? Então, é muito delicado, é muito delicado. E a gente vê muito comum na imprensa, até no comentário no dia a dia, falando, o Poder Judiciário não pode decidir essas questões porque ele não foi eleito pelo povo. Né? Tem essa questão. Eu sou um político, né? Com todo respeito, nós temos ótimos profissionais em toda a área. Né? Zelador, médico, bombeiro, policial, médico, juiz, garçom, né? Que no local a gente é bem atendido, mal atendido, e assim tem em todas as áreas. Aí eles falam, não, o político, ele foi eleito pelo povo, então eu posso realmente, nessa situação, eu posso elaborar essa questão. Você não foi eleito, você não pode elaborar, você não pode decidir. Mas não é bem assim. O sistema, ele é montado para se harmonizar e para construir uma resposta para cada situação. O poder legislativo, antes nós tínhamos só um poder, né? O poder era absolutismo. Né? Uma pessoa só, a figura do rei, do imperador, do senhor, do faraó, ele condensava todos os poderes. Ele elaborava a lei, ele decidia quem ia viver, quem ia morrer, ele tinha o poder de atuar, tinha o poder divino, né? Todos os poderes eram na pessoa dele. Viu que não estava dando certo. Até que a gente foi, né, evoluindo, foi tripartindo esses poderes, né? Hoje nós temos o poder executivo, né? Ele vai executar aquelas medidas, né, em regra, de forma preponderante as atividades estatais, o poder legislativo que vai elaborar as leis, e o poder judiciário que ele vai aplicar as leis no caso concreto. Geralmente, um processo que tem duas partes, pode ter até 100, 1000 partes do processo, um processo que tem duas partes, para aquela parte que saiu vencedora, o juiz é bom. Aquela parte que perdeu, dificilmente se contenta. Então, o juiz não é bom, dependendo do caso, né? E é justamente por isso, porque o Poder Judiciário, na base, né? Na base, ele é feito por concurso público. Então, aprovado no concurso público, depois de ser vitaliciado, de passar um estágio probatório, o juiz ele não tem que agradar. Tem que decidir de acordo com a lei. Vai acertar sempre? Nunca, jamais. É por isso que aquelas partes que não se conformarem podem interpor os recursos cabíveis necessários. Mas é por isso que, se eu votei em um deputado, no vereador, né, é muito importante você escolher uma pessoa certa, escolher a pessoa que vá lhe representar. Nós temos vereadores aqui em São Luís, todos são daqui de São Luís. Escolha um vereador de São Luís, alguém de sua confiança. Os prefeitos, da mesma forma. Deputados estaduais vão elaborar as leis com pertinência para o Estado do Maranhão. Escolha a melhor pessoa. Não deixe de votar, não vote em branco, não vote nulo. Escolha aquela pessoa que lhe representa, porque ela vai ter muito poder posteriormente. Da mesma forma, o deputado federal, senador, vão elaborar as leis, vão fiscalizar o poder executivo no âmbito federal. Escolha uma pessoa importante. Escolha para ela lhe representar. Então, esse sistema, ele é bem complexo, ele é bem delicado, e eu digo mais, como diz a Constituição, né, todo poder emana do povo. Mas o voto é muito importante. Escolha bem, participe da eleição, fiscalize, cobre. Se por acaso também alguém não agiu de forma correta, denuncie. Procure os meios cabíveis na corregedoria, na imprensa, nos órgãos competentes, no Ministério Público. Então, a pessoa tem que... esse valor de cidadania, né, além de eu fazer, eu tenho que prestar conta, tenho que cobrar. Então, até assim, todos os servidores públicos hoje estão abertos contra-cheques, né, pela rede Portal da Transparência. Né, hoje em dia está tudo muito aberto. Então, as pessoas têm que ter aquela vontade de querer, de ir atrás, de pesquisar, de procurar, de cobrar. Nós temos diversos órgãos de proteção e defesa do consumidor, Instituto de Proteção ao Consumidor, Ministério Público, Defensoria Pública. É uma luta muito grande
lembra muito bem do acesso à justiça, né? Antes, quem que procurava o Poder Judiciário? Há mais de 20 anos, nós temos uma lei dos juizados especiais, que autoriza qualquer pessoa, sem advogado, em causa até certo valor, de procurar o fórum e entrar com a questão, sem advogado. Inclusive, ela pode ir lá relatar o fato, e isso vira um processo. Então, e gratuito. Né? Hoje, eu vou levantar um dado que eu não posso nem afirmar, não sei. Mas, com certeza, a maioria das causas que tramitam no Poder Judiciário brasileiro são gratuitas. Dificilmente o autor paga custas. É muito difícil ser cobrado. É muito difícil ser cobrado. Tanto é por isso que, nas nossas Suprema Cortes, cada ministro do Supremo, do STJ, eles têm cada um para si 10 mil causas, 100 mil causas, que eles julgam por ano. Enquanto um ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, eles têm na corte 100 processos. Cada ministro julgam 5 causas por ano. Primeiro porque, para chegar uma causa à Corte Constitucional Americana, os filtros são muito intensos, são muito grandes, e dificilmente chega essa causa com repercussão constitucional. Aqui no país, se um processo, a pessoa alegar uma ofensa a qualquer princípio, de forma reflexa à dignidade da pessoa humana, a liberdade de expressão, ele consegue chegar lá no Supremo Tribunal Federal. Então, realmente, o nosso Poder Judiciário, o nosso sistema, ele permite um acesso muito amplo. E isso, hoje, virou uma questão que vai contra o próprio Judiciário. Porque com essa demanda está tão grande que ele não consegue mais trazer o resultado que a sociedade espera. E aí, doutor Marcelo, como conciliar tudo isso? Questões extremamente modernas, complexas, envolvendo bioética, as questões tradicionais, que não desapareceram, né? Desde briga de vizinhos, cobranças, coisas do tipo, e ainda, paralelamente ao avanço tecnológico que facilita o trabalho dos juízes, mas tem o ônus disso. Vocês têm que prestar contas agora, produtividade, relatórios, metas. Como é que o juiz consegue conciliar tudo isso? A gente sempre teve, né? Na verdade, a gente sempre teve. O problema é que hoje está mais divulgado. Mas, por exemplo, esse fim de semana eu estava num plantão criminal, né? Um plantão criminal na Ilha de São Luís e um plantão civil. Esse plantão civil funciona geralmente o dia inteiro, né? Mas especialmente à noite, de madrugada. Aquela pessoa que está na fila do hospital, que não consegue, o plano que recusa, o paciente que não tem, quer tirar um óbito, à noite. Então, a gente trabalha à noite, madrugada, 2 da manhã, 4, para decidir de madrugada. E detalhe, o juiz não tem hora extra, a gente não tem nenhuma garantia seletista, a gente não tem adicional noturno, ninguém ganha nada por trabalhar no domingo, no sábado, à noite, não. O salário é o mesmo, independente disso. Se o magistrado tem a produtividade baixa, a corregedoria que vai instigá-lo, né, com as punições cabíveis, advertência, censura, até as mais graves. Nesse fim de semana, eu fiquei no plantão criminal. Então, todas as pessoas presas aqui que têm a prisão decretada, elas passam por audiência de custódia. Sábado, a gente fez 22 audiências de custódias, né, e são audiências que com promotor, com defensor, com advogado, né? O sistema, ele... nós temos hoje uma central de custódia que é fantástica, é um exemplo para todo o país. Os ministros do CNJ que nos vieram aqui elogiaram bastante. Nem São Paulo tem um sistema como o nosso. Então, um sistema integrado com a CEAP e o Tribunal de Justiça. Então, no andar inferior, a CEAP administra. Então, o detento chega pela parte inferior, entra, ele é cadastrado no sistema, depois ele parte para a área higiênica, ele toma banho, ele tem a vestiária dele e aguarda o chamado da audiência. No andar superior, fica a secretaria, gabinete, sala de audiência. O contato é tudo feito pelo sistema. O pessoal da CEAP leva um detento, né? E já ao mesmo tempo, promotor, defensor, juiz, examina a situação dele, a legalidade da prisão,
a possibilidade de conversão em cautelares ou a liberdade, se for o caso, dependendo da situação, de antecedentes, dependendo do caso. E ele já e o fluxo já segue, né? Hoje, as ferramentas que se utilizam, a principal é o processo judicial eletrônico, né? Antigamente, hoje ninguém mais faz carga de autos, né? No Maranhão, todas as comarcas já estão com o processo instalado, estão fazendo a virtualização dos antigos, e todos os novos processos de todas as comarcas do Maranhão são processos digitais. O advogado pode peticionar em sua casa, ter acesso a qualquer momento, à parte, né? Hoje você consegue qualquer processo do país inteiro pelo sistema. Advogado ou não, mas você tem acesso ao sistema, com exceção dos processos sigilosos, aqueles que envolvem interesse incapaz, de família, ou que o juiz decrete no caso. Entendeu? Então, o processo judicial eletrônico, as ferramentas de informática, de comunicação, tudo isso ajuda a conferir uma agilidade ao processo das partes, né? E hoje eu fiz uma audiência de manhã de direito de vizinhança. O juiz auxiliar, ele uma hora está numa unidade, outra hora está em outra, a gente não é titular. Uma unidade que eu não atuava, o processo de 2015, se arrastando porque uma vizinha reclamou da outra porque o barulho era muito intenso, né? A residência era uma casa só. O dono da casa passou um muro no meio da casa e vendeu a casa como se fosse duas. Então, cada vizinha ficou morando na metade da casa, né? Mas elas não construíram a casa, nem colocou o muro na casa, entendeu? E se incomodando porque uma das vizinhas construiu um andar de cima, em um lado, né? Como a meia parede no meio não tinha estrutura, ela não colocou coluna, aí rachou essa parede. Então, teve o barulho, a parede rachou, tinha uma janela que era indiscreta, e essas questões se desenrolavam por 6 anos, né? 2015 para cá. Aí eu falei, já era de instrução, uma parte era revel, mas estava na audiência, estava uma parte com o defensor. Eu falei, esse processo não adianta a sentença. A sentença determinando a indenização, determinando que pare, não vai resolver. Então, nós passamos mais de 1 hora para finalizar esse acordo, conseguindo, depois de muita luta, mas que as partes são satisfeitas. Então, tem situações que a composição, ela é a situação mais indicada para o caso. E quem está fora, né, fala, tu fez uma sentença de conciliação, é só homologar, é besteira. Mas não sabe o tempo necessário que você gastou para chegar nessa conciliação. Assim também é na vara de direitos difusos da capital. É uma vara com a competência estadual, que as demandas elas têm uma complexidade bem elevada e uma abrangência estadual, com direitos homogêneos, difusos, coletivos, que envolvem toda a sociedade. E são costurados diversos acordos em mais de uma audiência. É feita uma parte numa audiência, depois remarca para a próxima, confere se foi feita essa parte, marca outra nova audiência, vai uma inspeção, marca uma perícia, confere de novo. Às vezes o processo tem 4, 5 audiências só de conciliação, mas no final se chega ao resultado. Ao contrário de um processo normal, que seria cita, contesta, réplica, instrução, perícia, sentença, e a gente resolve ali, aparentemente faz uma sentença bonita, de 5 laudas, 10 laudas, mas não resolveu o problema. Então, para cada situação, tem um melhor resultado. Não quer dizer que vai ser melhor a conciliação ou a sentença. Cada situação tem que ser examinada. E, realmente, cada caso é um caso. Por isso que o pessoal fala de cada cabeça de juiz, né? Cada cabeça de juiz é uma sentença. É por aí mesmo. Tá certo. Doutor Marcelo Oca, a gente agradece muito a sua participação, magistrado estadual, que contribuiu bastante com várias questões para serem discutidas. Mas, infelizmente, chegamos ao final do tempo da nossa entrevista. A gente abre espaço agora só para as suas considerações finais. Atualmente, a carreira da magistratura, ela está sendo bem atacada, né? Pela imprensa, não, pela sociedade, né?
como se os juízes eles não fizessem jus aos salários altíssimos que recebem. Mas eu convido os estudantes de direito, qualquer pessoa que acompanha a vida diária do juiz no fórum, todo o trabalho até chegar nessa posição para sentir na pele. É complicado, é trabalhoso e tem que ter muita vontade, muito prazer em trabalhar, porque senão não aguenta. A gente tem vários colegas que deixaram a magistratura para outras profissões, porque realmente é muito desgastante. Agora, se você tem o perfil, vai querer se dedicar, vá com afinco, porque a carreira jurídica, seja na área particular, pela advocacia, seja na área pública, pela defensoria, pelo Ministério Público, procuradorias de Estado, de município, da União, do trabalho, é uma carreira que lhe traz assim, uma possibilidade de entregar para a sociedade muitos benefícios, muito trabalho, e a gente tenta sempre distribuir justiça, né? Essa é a nossa função, né? Eu digo sempre que o juiz, ele não usa uma toga para ser chamado de excelência. Eu tenho certeza que nenhum juiz nem gosta de ser chamado de excelência, mas ele tem que realizar um trabalho de excelência, porque cada processo que ele vai decidir, cada situação vai envolver vidas humanas, vai envolver para aquela pessoa, aquele processo, aquela apreensão do veículo, aquela guarda do filho, aquela ação penhora de um bem, aquilo para ela é a coisa mais importante do mundo. Então, se o juiz tem 3.000 processos, 5.000 processos, aí ele vai ter que se virar. Mas aquela situação específica, aquele processo que está sendo trazido para ele, para as partes, é a situação mais importante. Então, tem que dar toda a atenção, tem que dar todo o zelo, todo o estudo, para que se faça a melhor solução no caso concreto. Maravilha. Faremos agora um rápido intervalo, mas logo estaremos de volta com o seu Direito no Ar. Continue conosco. Estamos apresentando Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. Uma mentira repetida 1000 vezes vira verdade? Não! É falso que o Supremo tenha tirado poderes do presidente da República de atuar na pandemia. É verdadeiro que o STF decidiu que União, estados e prefeituras tinham que atuar juntos, com medidas para proteger a população. Não espalhe fake news. Compartilhe as verdades do STF. youtube.com/TV Timbira. Acesse e acompanhe a programação da Nova 1290. @Rádio Timbira, no Facebook, Twitter e Instagram. É a Nova 1290 no seu computador ou smartphone. A campanha online do Centro Desportivo Maranhense de Cegos, CDMAC, continua até 31 de agosto. O objetivo é arrecadar fundos para aquisição da sede própria. A novidade é que agora, doando valores acima de R$10, você pode concorrer aos seguintes brindes: 5 camisas oficiais do seu time favorito, uma bola de futebol de 5, uma bola de futebol de campo e uma bengala. Para participar, basta enviar seu nome completo e comprovante de doação para o WhatsApp 989-8177-5629. A campanha está disponível no site do Ação Legal. Os links que dão acesso às contribuições podem ser acessados por meio do site cdmacmaranhão.com ou pelas redes sociais do Centro Desportivo. Ajude o CDMAC a realizar este sonho. Aporte na inclusão. Doar é um gesto de amor. Mais informações, acesse www.cdmacmaranhão.com. Apoio Rádio Timbira. Estamos de volta. Direito no Ar. Direito no Ar. Fique por dentro dos direitos e deveres do cidadão. Direito no Ar. Na Rádio Timbira. No ar, Heraldo Moreira.
Estamos de volta aqui pela Rádio Timbira com o seu Direito no Ar, em parceria com a Associação dos Magistrados do Maranhão e o Instituto Mérito. Problema com lastro histórico, a violência policial pode resultar em casos de tortura, estupro e homicídio. E já condenou o Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso das chacinas da favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro, entre 1995 e 1996, onde foram mortas 26 pessoas e 3 mulheres foram vítimas de violência sexual. O Estado brasileiro admitiu os crimes perante a Corte Internacional, que recentemente fez audiência pública com o Conselho Nacional de Justiça para tratar do cumprimento de sentenças estabelecidas na condenação. Na audiência foi identificado, no entanto, que a situação se perpetua. Como informa o portal do CNJ, em 2021 foi identificado que o Brasil ainda não implantou efetivamente garantias, o que permitiu que fatos semelhantes ocorressem novamente. Em maio deste ano, inclusive, foi registrada uma das operações policiais mais violentas da história, no Rio de Janeiro, na favela do Jacarezinho. A nova chacina resultou na morte de 28 pessoas, 27 civis e 1 policial. Entre os mortos, 4 eram citados em investigação que resultou na operação. 2 pessoas não tinham antecedente criminal. A ação policial trouxe repercussão nacional e internacional. A Corte Interamericana de Direitos Humanos foi acionada mais uma vez para tomar outras medidas, diante da gravidade, urgência e risco de dano irreparável. Todos esses assuntos serão abordados durante o programa Link CNJ, que faz um painel com a participação do advogado Joel Luiz Costa, fundador do Instituto de Defesa da População Negra, Denis Pacheco, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e Thaís Gomes, coordenadora executiva do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas. Vamos conferir. Favela Nova Brasília, Rio de Janeiro, 1994 e 95. 2 chacinas no mesmo local chocaram o Brasil e o mundo. As 2 foram resultado de operações policiais violentas que deixaram 26 mortos. E ainda, 3 mulheres foram vítimas de estupro. São práticas que não são admitidas quando é o Estado. O Estado armado, ele tem o dever de promover a segurança pública, mas ele tem o dever de acatar a legalidade de seus atos. Ele não pode agir em excesso, ele não pode agir de forma a violar direitos e a que vítimas sejam aquelas que venham a ser lesionadas e também, muitas vezes, executadas. As 2 chacinas levaram à condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O país reconheceu os crimes, mas nunca cumpriu as garantias assumidas perante a Corte. E neste ano, a Polícia do Rio descumpriu decisão do Supremo Tribunal Federal e fez uma operação na favela do Jacarezinho em plena pandemia, sem justificar a urgência e a necessidade. Foi um recorde em número de pessoas assassinadas. O número de mortes chegou a 29 numa única operação. Essa repetição é gravíssima, não só pela ocorrência, mas pela dimensão da letalidade. 29 mortes. O episódio de extrema violência policial e ilegalidade não é um fenômeno isolado ou excepcional no Brasil. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública indicam que em 2020 o país atingiu o maior número de mortes por intervenções policiais, 6.416. Em média, foram 17 mortes por dia, crescimento de 190% desde 2013. Jonathan foi uma dessas vítimas em 2014, também no Rio de Janeiro. Tinha 19 anos, nenhum antecedente criminal. Saiu de casa para levar um bolo para a avó.
Foi morto pela polícia com um tiro nas costas. A mãe se dedica a denunciar esses crimes. São 2 assassinatos, né? Quando eles assassinam o corpo, a carne, e assassinam também, de todas as formas, a dignidade, né? A memória dessa vítima. Quando eles vêm com discurso, sempre tentando justificar tamanha covardia, tamanha injustiça, quando eles vêm tentando justificar que fizeram aquilo porque as vítimas eram traficantes, eram bandidos, quando, na verdade, na maioria dos casos, não eram. E mesmo se fosse, não teria nenhuma justificativa assassinar pessoas com tiro nas costas, como foi o caso do meu filho, tiro na cabeça, espancamento até a morte. Não há nada que justifique isso. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública acrescenta um dado que escancara uma orientação. Em 2020, 78% das pessoas mortas pela polícia eram negras. Não tem como a gente falar desses assassinatos sem vincular o racismo, né? O racismo existente, esse racismo que o Brasil insiste em negar, mas é sim um país racista, um país que assassina seu povo preto, que encarcera seu povo preto. Há 6 anos, esse tipo de crime motivou a instituição das audiências de custódia, ou seja, a apresentação do preso a um juiz no ato da detenção. Uma forma, por exemplo, de detectar possíveis casos de tortura. Os crimes também levaram o CNJ a criar o Observatório dos Direitos Humanos, com representantes da sociedade civil. O observatório fiscaliza o cumprimento das garantias que o Brasil prometeu à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Também estimula ações de políticas judiciárias, como a criação dos Centros Especializados de Atenção às Vítimas pelos Tribunais de Justiça. Não significa dizer que o judiciário vai agir para além do julgamento das ações penais que são propostas pelo Ministério Público em face desses atos de violência policial. Não. Significa dizer que o judiciário ele vai ser mais um canal de atenção a essas vítimas, que podem ser encaminhadas, que podem também prestar novos depoimentos, pedindo que ali seja resguardada a sua segurança, porque muitas vezes as vítimas desses abusos, elas se intimidam e têm receio de que essas cenas se repitam. E vamos avançar um pouco mais nesse assunto. Eu converso agora online com Joel Luiz Costa, converso também com Denis Pacheco e ainda Thaís Gomes. Muito obrigado aos 3 pela participação aqui no programa. Eu começo com uma pergunta para o Denis. Como pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança, Denis, você pode nos ajudar a dimensionar exatamente essa questão da violência policial no Brasil, ainda que os números não sejam tão precisos quanto a gente gostaria? Qual é a dimensão da violência policial no Brasil? Bom, nós temos um aumento muito significativo, né, dos números de mortes decorrentes de intervenção policial no Brasil entre os anos de 2013 e 2020, que é até onde nossa série histórica alcança, né? A gente tem quase uma triplicação, assim, desses números. Eles começaram em 2.200 e alguma coisa e estão agora em 6.400 e alguma coisa, né? Mas mais que isso, a gente tem um aumento significativo da participação de policiais, né, de mortes causadas por policiais dentro do total de mortes violentas intencionais, que indica um aumento do uso excessivo da força nesse período por parte das polícias. E, Joel, a violência policial no Brasil é histórica, atravessa séculos, todo o século passado, invade o século XXI, não é novidade para ninguém, mas, segundo os números apresentados pelo Denis, ela tem piorado. Qual é a explicação para isso? Acho que o Brasil vive um momento político muito delicado, com uma redução
do Estado na sua faceta assistencialista, que é uma necessidade, uma obrigação do Estado. E quando falta assistência, o Estado se vira na sua faceta mais perversa, que é o punitivismo. Então, quando a gente fala de um Estado punitivista, é um Estado que encarcera muitas pessoas, e aí a gente tem a terceira maior população prisional do mundo nesse momento, mas um Estado que violenta muitas pessoas. Porque um projeto de segurança pública que se pauta basicamente no confronto, no ver o possível criminoso como um inimigo e não como uma demanda social a ser cuidada, ela tem uma abordagem bélica, enfrentadora e violenta, né? Toda abordagem que vai para o enfrentamento, ela parte de uma lógica de violência. Então, a violência que faz com que a gente aumente o número de prisão é a mesma violência que faz com que a gente aumente o número de operação, é a mesma violência que faz com que a gente aumente o número de confrontos, de violências e de vítimas desse projeto de insegurança pública praticado pelo Estado brasileiro há muito tempo, mas com um acréscimo, um aumento nesses últimos tempos. Thaís, você trabalha com o Observatório de Favelas e pode nos dar talvez aquela dimensão humana que esse assunto exige. Afinal, nas favelas, entre a população negra, a violência policial é muito maior. Por quê? Eu acho que a gente tem que olhar aí para o peso do racismo sobre a política de segurança pública no Brasil. Quando a gente vai olhar, por exemplo, para os casos de homicídios que têm acontecido de forma muito contundente sobre adolescentes e jovens nas periferias, esses meninos e meninas são negros. E aí a gente precisa pensar que tipo de construção social é essa que autoriza que uma polícia entrar numa favela, por exemplo, como ocorre com frequência no Rio de Janeiro, ela olha um monte de menino brincando numa quadra, por exemplo, jogando bola, e isso não seja um limite para ela abrir fogo nessa rua e tratar esses meninos e meninas negros como danos colaterais. Essas pessoas não são danos colaterais. Elas são filhos, são netos, são pais, são mulheres grávidas. Então, acho que a dimensão humana nesse processo é que a polícia tem vitimado pessoas que estão vivendo ali a sua vida cotidiana no contexto mais banal, assim, indo à escola, indo comprar pão, indo visitar um familiar. Então, eu acho que essa é a dimensão da violência policial sobre a população negra, sobretudo em favelas e periferias. Denis, no princípio do programa, eu disse que a violência policial é praticada em todo o país, mas em que medida? As estatísticas apontam estados mais problemáticos? Outra, a polícia militar é mais violenta que a polícia civil ou não faz diferença na sua avaliação? Existem estados onde a gente tem tanto taxas quanto proporções de uso da força em relação ao total de mortes violentas intencionais no Brasil, que são menores do que a média nacional, né, que são bastante reduzidos, são esses estados como o Distrito Federal, Pernambuco, Paraíba, e estados em que a gente tem uso excessivo e muito desproporcional mesmo da força policial, são estados como Amapá, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Pará, né, estados onde, enfim, no Amapá, que é o pior estado no momento em relação a isso, quase 32% das mortes, do total de mortes violentas intencionais foi causado pelas polícias, né? E aí pensando sempre numa dinâmica muito específica dessas mortes, que são mortes geralmente justificadas com flagrantes, enfim, mortes decorrentes de abordagens policiais mesmo, e abordagens que estão sempre visando, né, os mesmos sujeitos, sujeitos negros, jovens de 12 a 29 anos, em sua maioria, em territórios empobrecidos, né, e principalmente causadas por conta dessa dinâmica de serem mortes decorrentes de abordagens, majoritariamente pela polícia militar. Joel, a questão da violência policial é entranhada, digamos assim, nas forças policiais, seja qual for o estado. A origem é meramente cultural, faz parte da cultura da polícia, ou essa é uma política deliberada? Qual é a sua avaliação? Primeiro ponto, a gente entender a origem das polícias no Brasil como uma guarda de proteção patrimonial.
A própria Polícia Militar do Rio de Janeiro ela nasce a partir da Guarda Real Portuguesa, a Guarda Real Militar, que fazia a proteção da coroa portuguesa. Então, a Polícia Militar do Rio de Janeiro nasce com o objetivo claro, simples, de proteção patrimonial. E quando você vai proteger o patrimônio, você vai proteger o patrimônio de quem tem em detrimento de quem não tem. Logicamente, você vai ter uma atuação extremamente deliberada dessa polícia. E é um cenário que se perpetua, por mais que hoje vivemos numa república, ainda vivemos numa estrutura capitalista de que alguns são detentores de patrimônio e outros não. E os detentores de patrimônio querem ter, almejam ter o seu patrimônio privado sendo protegido pelo Estado. E é basicamente o que o Estado faz a partir da atuação das suas forças policiais. Então, o que se coloca na violência policial é a deliberação do uso da força para proteger o patrimônio de alguns em detrimento da maioria que não tem patrimônio algum. Thaís, mesmo quando surgem denúncias, chacinas com 10, 15, 20 mortos, espancamentos públicos filmados, há uma certa comoção, digamos assim, durante 1, 2, 3, 4 dias, uma semana, e depois o assunto cai no esquecimento. A sociedade brasileira é conivente com a violência policial? Se para os canais de comunicação essas mortes vão aparecer 2, 3, 4 dias, tem uma série de outras mobilizações que estão acontecendo para além do que é divulgado, do que é projetado a nível de sensibilização social, que são os movimentos de familiares e vítimas de violência em torno da reivindicação dessas mortes que têm acontecido de maneira cada vez mais frequente. Estou dizendo isso porque as poucas conquistas que a gente vai ter no sistema de justiça e as poucas projeções que a gente vai conquistar na cena pública para chamar atenção para esse problema, elas são construídas pela sociedade civil, pelos familiares dessas vítimas, pelos moradores de favelas e periferias, que têm aí construído estratégias muito contundentes de dizer que essas vidas importam, de que essas vidas merecem ser preservadas, e para pedir a manutenção da vida também das pessoas que vivem nesses territórios e que tiveram aí seus familiares e seus amigos vitimados por essa política de segurança. Denis, a Thaís citou o sistema de justiça. Qual a avaliação que você faz da atuação do sistema de justiça no combate à violência policial? Infelizmente, eu entendo que tenha imbricações, né, que existam sobreposições, assim. Então, o que a gente percebe no fluxo, no que diz respeito à letalidade policial, é que a polícia militar, majoritariamente, tende a matar essas pessoas, né, sempre jovens negros em territórios periféricos. A polícia civil tende a registrar essas ocorrências quando registra no boletim principal, né, porque especialmente no Rio de Janeiro a gente tem uma cultura de registrar o boletim de ocorrência como o crime, né, o boletim de ocorrência principal como crime que essa vítima teria praticado, e só posteriormente adicionar um boletim complementar referente à morte decorrente de intervenção policial, que faz com que essas pessoas sejam investigadas e não os policiais que as mataram, né? Elas são investigadas como criminosas e não como vítimas. E, enfim, para além disso, a polícia civil acaba reforçando a narrativa policial, ela acaba dando pouco espaço para a narrativa das testemunhas e posteriormente, o Ministério Público também, né, encontra esse boletim de ocorrência já com uma versão construída, já com uma investigação que criminaliza essa vítima. Ele acaba arquivando majoritariamente os casos de letalidade policial e reforçando a narrativa policial padrão da resistência, enfim. Então, eu entendo como um papel de complementaridade mesmo nesse cenário de letalidade, como um papel que inclusive precisa ser responsabilizado, né? E Joel, as leis, de uma forma geral, precisariam ser alteradas para que o combate à violência policial fosse mais efetivo? Porque a gente sabe, lei por si só não resolve o problema, mas
Você vê necessidade de alteração da legislação? As instituições precisam ser alteradas. Primeiro, a gente precisa fugir de uma estrutura social em que apenas a branquitude controla a gestão do Estado. Então, se você tem um órgão como o Tribunal de Justiça, ou os Tribunais de Justiça como órgão judiciário, o judiciário como um todo é composto exclusivamente por uma população branca, hétero, masculina, de uma classe social média, média alta específica, você vai ter uma atuação direcionada dessas instâncias. Então, quando a gente, e aí dialogando com a minha resposta anterior, a gente tem uma polícia que violenta para proteger o patrimônio de quem tem em detrimento de quem não tem. E esse mesmo grupo que detém patrimônio é o grupo que está controlando o judiciário, legislativo e executivo. Então, o problema não é as leis, o texto normativo que rege o país nesse momento. O problema é a execução dessas leis a partir dos interesses de quem controla o Estado, né, dessa fração populacional que ocupa o Estado. Então, eu acho que não precisamos de mais leis, a gente já é punitivista o suficiente, a nossa estrutura já tem punições suficientes. O problema não é punir mais, o problema é quem pune e quem diz o que deve ser punido. Então, a lógica, eu penso que ela é inversa. Precisa de uma mudança estrutural dos órgãos que executam essa estrutura de segurança, na verdade, insegurança pública. Porque quando segurança pública é apenas proteção patrimonial, ela vai ser utilizada dessa forma. Então, a violência policial ela não é coibida pelas instâncias do Estado, porque as instâncias do Estado se valem dessa violência policial para proteger seja o seu patrimônio, ou os seus privilégios, ou o seu conforto nos seus bairros brancos e higienizados. Eu gostaria de ouvir a Thaís sobre a mesma questão. Há necessidade de mudança da legislação ou o enfrentamento é muito mais amplo? Eu acho que o enfrentamento é muito mais amplo. Eu tenho acordo com o Joel e tem uma outra questão que eu acho que é importante sinalizar, é que a gente tem um histórico de conseguir implementar textos normativos, mas a gente não tem, na prática, uma efetivação dessas legislações conquistadas. Um exemplo disso, né, na abertura, você traz, por exemplo, a decisão de condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos. Tem 3 anos que o Estado brasileiro foi condenado e que uma das medidas deferidas pela Corte era que o Brasil desenhasse um plano de redução da letalidade policial. O Brasil não só não fez isso, como não implementa uma série de outras legislações que já foram garantidas. Então, eu acho que, na verdade, a gente tem que olhar para o que já existe e implementar o texto normativo que já existe. A gente tem, por exemplo, hoje, ações no âmbito do judiciário que estão pedindo que o Estado brasileiro não faça nada além de cumprir a sua Constituição. Garantir o direito à vida é um princípio da nossa Carta Constitucional. Preservar perímetro escolar é um princípio da nossa Carta de Constituição. Dizer que não tem que entrar na casa das pessoas sem mandato de segurança, de busca e apreensão, é uma garantia legal. E o Estado brasileiro não tem cumprido nem o que está na sua Carta Constitucional. Quando a gente precisa acessar um dispositivo do Estado Democrático de Direito para dizer que o Estado Democrático de Direito não está cumprindo o seu papel democrático, a gente tem um exemplo que a nossa Carta Constitucional tem um monte de coisas que daria conta da gente viver uma vida social mais digna e que, na verdade, o Estado brasileiro não tem cumprido. Então, a gente tem que entender onde que está o problema aí, que a gente não consegue cumprir nem as leis que a gente já tem consolidadas há mais de 30 anos, né? Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista. Eu agradeço mais uma vez a participação de Joel Luiz Costa, advogado e fundador do Instituto de Defesa da População Negra. Agradeço também a Denis Pacheco, pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e ainda a Thaís Gomes, coordenadora executiva do Programa de Direito à Vida e Segurança Pública do Observatório de Favelas.
E a gente destaca que, caso você queira participar do nosso programa, apesar dele ser gravado, você pode fazê-lo com suas críticas, dúvidas ou sugestões. Basta enviar para o nosso e-mail amaimprensa@gmail.com. Voltaremos semana que vem com o seu Direito no Ar, um programa da Rádio Timbira, da Associação dos Magistrados do Maranhão e do Instituto Mérito. Até lá e muito grato por sua audiência. Você acabou de acompanhar mais uma atração da Timbira AM. Direito no Ar. A primeira do Maranhão. Timbira.